Graça e paz, pequenos de Jesus. Eu sou a tia Fran. Estou aqui para falar com vocês hoje. Sabe sobre o quê? Sobre a Páscoa. Mas já, tia Fran, tá chegando a Páscoa? Sim, crianças, tá chegando a Páscoa. E nós iremos aprender sobre 12 estudos da Páscoa, sobre como que aconteceu essa Páscoa de Jesus. Ô tia Fran, mas Páscoa? Não é coelhinho? Não é você ganhar ovo de Páscoa? Não é nada. Você não sabe nem como que é que aconteceu os tempos aí para poder... Por que celebra a Páscoa? Tem nada a ver com coelho não, tá? E não tem nada a ver com chocolate também não. É apenas simbólico que o povo inventou. Mas hoje você vai saber sobre a verdadeira Páscoa. Então, no Antigo Testamento, ele fala da primeira Páscoa. E no Novo Testamento, ele fala da segunda Páscoa. Hoje, nós iremos estudar sobre a primeira Páscoa, que fala no Antigo Testamento. Certo, crianças? Só que antes, nós vamos fazer uma oração, tá? Abaixe sua cabeça, aí onde você estiver, tá? E vamos fazer uma oração. Senhor Deus, colocamos as nossas vidas diante da Tua presença, Pai. Que o Senhor esteja conosco, Senhor Jesus, nessa aula, Pai, de hoje, para que nós possamos aprender mais e mais da Tua palavra, Pai. Senhor, esteja abençoando, Pai, as nossas vidas. Eu coloco as nossas vidas diante da Tua presença, de cada criança, Senhor, que está me ouvindo, Pai, nessa tarde. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, crianças? Então, vamos lá. Preste bem atenção, fique bem ligadinhos, porque, ó, é uma lição bem rápida e que você pode aprender, ó, muita coisa sobre a Páscoa. Então, a primeira Páscoa que nós encontramos no Velho Testamento. O que é a verdadeira Páscoa? Você aí sabe me dizer? O que é a verdadeira Páscoa? Ai, tia Fran, será? É a morte de Jesus? Quase. Qual o significado da Páscoa? Qual o significado da Páscoa para você? Você sabe dizer? Ovo de Páscoa, coelhinho. Se você falou isso, você errou. Mas agora, se você falou assim, é a morte e a ressurreição de Cristo, você acertou, tá? Então, olha lá. Então, presta atenção. A Páscoa é a celebração, crianças, da morte e ressurreição de Cristo. Foi o acontecimento mais importante para todos nós cristãos. Ela é celebrada todos os anos. Lembra lá, mãe, tá chegando a Páscoa. Ela é celebrada todos os anos. Mas vocês não sabem o que aconteceu para que essa Páscoa fosse celebrada. Eu vou contar para vocês. Você sabe de onde que vem a palavra Páscoa? Vem do hebraico, da palavra pesar, que é significado passagem. Passagem, tia Fran? Mas passagem de ônibus? Não, criança, é passagem quando Jesus passou. Deus primeiro que passou, não é? Pelos cristãos, para quê? Para que eles lembrassem que Ele é a verdadeira Páscoa. E lá, só que está no Novo Testamento esse livro, tá? Lá em João, capítulo 5, versículo 24, ele fala, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Oh, palavra maravilhosa, né, crianças? Então, crianças, a verdadeira Páscoa, ela não tem coelho, ela não tem chocolate. Tá? A verdadeira Páscoa, ela tem Deus, ela tem Deus em nossa vida, Deus provando que nos ama. Então,
A primeira Páscoa, ela foi um sacrifício vivo. Foi o sacrifício de um cordeiro, não é? Olha que cordeiro mais lindo. Quem esteve na igreja, que ouviu sobre essa ministração, ele sabe do que eu estou falando. Isso aqui foi um dos cordeiros que nós fizemos lá na sala do culto das crianças. Então, as crianças vocês vão fazer novamente, tá? Mas um pouquinho diferente também, tá, crianças? Um pouquinho diferente. Então, olha lá, ó. Vocês irão fazer um cordeiro. Sabe o significado desse cordeiro? É sacrifício, cujo sangue era colocado na entrada das tendas dos pastores, dos nômades, para a proteção dos rebanhos, para a proteção dos rebanhos, tá? Israel também usou este rito para lembrar o dia em que, no Egito, Israel precisou passar o sangue do cordeiro, sabe aonde? Então, crianças, que o povo de Israel, ele precisou passar o sangue do cordeiro sobre a sua porta, sobre os umbrais da sua porta, que eles começaram a fazer assim, ó. Olha só, crianças, o que eles tiveram que fazer. Aí você fala pra mim assim, mas tia Fran, pra que eles tiveram que fazer isso assim? A minha porta só não tá muito legal aqui, né, criança? Fala assim, tia Fran, você não fez uma porta legal. Não, crianças, porque aqui o intuito é de mostrar pra vocês, o que aconteceu. Olha só, crianças, este é o sangue do cordeiro. Mas tia Fran, pra que eles passaram isso? Crianças, eles passaram isso para quê? Para que eles fossem protegidos. E sabe quem falou para eles passar? Deus. Deus falou para eles assim, que é para eles passar o sangue do cordeiro nos umbrais das suas portas. Que está lá em Êxodo capítulo 12. Lá no versículo 27, ele fala assim, ó. É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou as nossas casas, quando matou os egípcios. Então foi para nos salvar aqueles que acreditavam no Senhor, porque Faraó não queria deixar o povo ir embora para poder louvar o Senhor no deserto. Aí Deus falou assim, olha, vocês fazem isso porque quando o anjo da morte passar sobre a cidade, eles não atingirá a casa de vocês. Sabe por quê? Porque Deus falou assim, que o Faraó só ia deixar isso acontecer se ele matasse os primogênitos. Então Deus falou assim que ia matar todos os primogênitos daquele povo. Aí sim Faraó iria libertar o povo dele. Oh, queridas crianças, isso é muito lindo, sabe? Isso assim, ó, alegra o meu coração. Então, falou assim que há muito tempo atrás existia um povo chamado Hebreus. O povo era chamado de Hebreus e que vivia como escravos. E Deus chamou um homem com o nome de Moisés, que nasceu e cresceu nos costumes egípcios. Não sei se vocês já ouviram a história de Moisés. Que Moisés, ele foi colocado dentro de um cesto. Aí, o que aconteceu? Existe um tempo que eles falaram que ia matar as crianças, homens. Aí o que a mãe de Moisés fez? Colocou ele dentro de um cesto, colocou no rio e ele foi nadando. Não é? Nadando não. O cesto foi com Moisés. E sabe onde parou esse cesto? Lá na filha de Faraó. E a filha de Faraó foi e pegou Moisés para poder criar. E quando a irmã de Moisés viu que ele estava lá, fez com que a mãe dele fosse amamentar. Então, Moisés foi criado lá no povo egípcio.
Deus enviou, aí Deus falou assim, eu vou cuidar desse menino para que ele seja o meu porta-voz, não fugiu a palavra aqui agora, crianças, mas que ele seja o meu libertador. Ele vai ser o libertador do povo hebreu. Aí, crianças, Moisés, ele foi criado nos costumes egípcios, mas Deus não deixou que o coração dele fosse corrompido. Então, o que ele fez? Ele foi embora quando ele percebeu que o povo dele estava sendo escravizado. Aí, Deus, porém, falou para Moisés assim, olha, Moisés, você vai voltar e você vai libertar o seu povo. Mas como eu vou fazer isso, Senhor? Eu estarei com você. Então, Moisés foi lá para libertar o povo, foi lá, conversou com o faraó. Então, Moisés foi pedir para faraó que libertasse o povo hebreu, porque Deus havia mandado. Né? Dizer, então, deixe o meu povo, que o meu povo vá ao deserto, fazer ali uma festa para Deus. E o faraó não deixou, pois o faraó ficou muito revoltado mesmo e disse que não conhecia o Deus dos egípcios, pois Deus, ele mandou para eles um castigo muito, foram 10 castigos que nós conhecemos na Bíblia, que está lá em Êxodo, capítulo 7, 8, 9, 10, 11, 12, está falando sobre isso, que é sobre as 10 pragas, que foi primeiro que as águas do rio Nilo fez o quê? Transformou em sangue. 7 dias depois, um grande número de rãs cobriam toda a terra e a casa dos egípcios. A terceira, surgiu mosquitos que atacaram os seres humanos. A quarta, apareceram piolhos que o povo ficou todo lá se coçando. Na quinta, foi a matança dos gados, que todos os animais que pertenciam aos egípcios morreram. A sexta foi a úlcera, um monte de machucado na pele dos egípcios. A sétima foi uma tempestade de granizo, que ali muita gente morreu também. Então acabou com toda a colheita dos egípcios. A oitava foi os gafanhotos que vieram voando. A nona praga foi as trevas. Tudo escureceu, tudo ficou escuro. E a 10ª foi a morte dos primogênitos, que desde os filhos de escravos até do faraó. Escravos que eu digo é aqueles que não confiavam em Deus. Mas aqueles que confiaram em Deus, o que fizeram? Passaram o sangue do cordeiro nos umbrais das suas portas. Então eles ali foram libertos. Então Deus havia avisado ao povo sobre a 10ª praga, que era para cada família do povo hebreu pegar um cordeiro que fosse de perfeito, que fosse bem perfeito e matar, tá? E que colocasse o sangue nos batentes em cima das suas portas, porque o anjo da morte iria passar por ali. E na casa que tivesse o sangue do cordeiro nas portas, o filho primogênito não morreria. E assim aconteceu, como Deus havia falado. Então, depois que Faraó provou a fúria de Deus com a morte do seu filho primogênito, deixou que o povo fosse. Então, o povo foi, que lá está lá em Deuteronômios, capítulo 1, tá? Vamos abrir lá nossas Bíblias, criança? Lá no livro de Deuteronômio, eu vou esperar um minutinho para que você possa abrir, tá? Lá em Deuteronômio, capítulo 16, lá no capítulo 16, e nós vamos ler o verso 1 e o verso 4, que ele fala assim, ó: guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás a Páscoa
ao Senhor teu Deus, das ovelhas e das vacas, no lugar que o Senhor escolheu para ali fazer habitar o seu nome. Nela não comerás e não comerás levedado, 7 dias nela comerás pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, e todos os dias da tua vida. Levedado não aparecerá contigo por 7 dias em todos os teus termos. Também da carne que matarás à tarde, no primeiro dia nada ficará até amanhã. Então, crianças, o que Deus fala? Para que o povo hebreu matasse o cordeiro e ele cozinhasse aquela carne e não deixasse por outro dia, porque eles iriam sair, ó, correndo dali, do Egito, para que eles fossem libertos. Então, o que eles fizeram, o povo hebreu? Eles pegaram o cordeiro, mataram, passaram sangue nos umbrais da sua porta, né? Eles pegaram lá o cordeiro, passaram sangue nos umbrais da porta, cozinharam o cordeiro e comeram tudo. Aí aqueles que não tinham condições, eles convidaram para ir até as suas casas, e aí ali eles compartilharam naquele cordeiro. E então, Deus instituiu a Páscoa naquele tempo. Sempre no primeiro mês, eles deveriam comer pão sem fermento, ervas amargas e sacrificar um cordeiro perfeito. O pão sem fermento era símbolo da saída apressada, tá? O pão era isso que significava. Era o pão sem fermento. Então, era o símbolo da saída apressada. As ervas amargas simbolizavam a escravidão que ficava para trás. E o sangue daquele cordeiro salvaria a casa dele inteira. Então, criança, esta Páscoa para os hebreus representou um tempo de esperança e libertação. Foi a passagem do deserto para chegar a um lugar preparado por Deus. Muito melhor de se viver. Então, Deus falou para que o povo hebreu comemorasse todos os dias, naquele mesmo mês, naquele mesmo dia, eles comemorassem uma festa religiosa, que é a Páscoa, para lembrar que ele, o Senhor, havia feito aquilo para libertar da escravidão do Egito. Então Deus diz: vocês e seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. Então, assim foi comemorada a primeira Páscoa. E crianças, então olha, a primeira Páscoa foi comemorada na libertação do povo hebreu. Olha que linda essa história. E semana que vem vocês irão descobrir qual que é a segunda Páscoa, tá? Então agora nós vamos fazer uma oração entregando a nossa vida ao nosso Deus. Senhor Jesus, colocamos as nossas vidas diante da Tua presença. Que o Senhor possa, Senhor, estar, Senhor, a cada dia nos abençoando. Obrigada, Senhor, pela libertação, Senhor, do nosso povo. Pai, em nome de Jesus, que nós não sejamos, Senhor, escravos, mas sim libertos para poder adorar ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Crianças, que vocês tenham uma restante de tarde abençoada, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Grande beijos.